Bom dia, pessoal, mais uma vez, tá bom? A todos que estão aqui no momento online, síncrono, bem como aqueles que vão ficar no momento assíncrono, né, que vão assistir depois dessa aula. Então a gente vai dar continuidade aqui de onde paramos na semana passada, beleza? Bom dia, meu consagrado. Bom dia, cara. Diga-se de Rapaz, passagem o que cheiro tá mais novo aí sem barba, rapaz. você acha? Eu não tô nem conseguindo Vai. me ver, mas, viu? Então, continuando aqui, mas valeu aí pelo elogio aí. Às vezes acaba tira Tá a barba pra ótimo. dar uma relaxada mesmo. Pra ficar mais leve, ficar todo peludo é ruim mais. Parecendo um menino, rapaz. Ixi, Maria, tá querendo um 10 já, é? É, Ei, rapaz. retornando aqui. Então, semana passada nós tivemos uma aula bastante produtiva, né? Diga-se de passagem, a gente se deteve bastante em alguns pontos muito importantes, tá bom? E aqui nós paramos nesse slide, tá? Para que fique de lembrança, a gente vai estar só retornando, só fazendo uma rápida leitura e já vou passar para o próximo. À medida que quiserem contribuir com a aula, podem falar, podem tirar dúvidas, eu estou aqui para isso, beleza? Então, semana passada nós paramos, né, nos objetivos da avaliação. Então, quais são os objetivos da avaliação? E é claro que mais à frente a gente vai falar sobre isso aqui, quando estiver fazendo uma pequena revisão sobre plano de aula. E aí nós temos que entender como traçar os objetivos, né? Os objetivos sempre estão ligados ao conteúdo, bem como a taxonomia de Bloom, tá? Qualquer coisa que vocês estiverem colocando no chat, já dou uma olhadinha, ok? Então, quais são esses objetivos? Contribuir para a garantia do sucesso no processo de ensino-aprendizagem. É claro que para muitos estudiosos há controvérsias de que, por exemplo, os objetivos sejam atingidos através da avaliação, porque às vezes o instrumento não é bem avaliado e não avalia aquilo que se propõe a avaliar. Tá? A gente até teve uma pequena discussão semana passada. Qualquer dúvida eu peço que vocês deem uma revisada no conteúdo, tá bom? Outro dos objetivos, acompanhar esse processo, né, garantir sua sequência e ou mudança, tá? Então, a avaliação é um feedback. Às vezes o professor não está conseguindo desenrolar a aula ou não está conseguindo atingir aquele objetivo, então ela tem essa pontuação também de acompanhar tanto o processo, a sequência, ou ajudar vocês a fazerem as mudanças, os ajustes no conteúdo, bem como na forma de ensinar, né? Verificar se os objetivos educacionais foram alcançados. Isso aqui a gente tem muito a ver lá com tanto a BNCC e muito mais com a DCNC, se não me engano, são diretrizes do estado do Ceará, que aí depois eu posso estar disponibilizando esse documento para vocês, que cada um dos conteúdos ele tem tanto as habilidades, as competências, como os objetivos. E aí, é claro, a avaliação ela deve ser ponderante para analisar determinado objetivo, ver se ele foi atingido ou não. Analisar o desempenho dos educandos, educadores e aula, né, foi o que a gente falou, tudo está interrelacionado, tá? Eu estou dando uma corrida aqui bem rapidinho, porque a gente já tinha falado isso na aula passada. Indicar a qualidade do ensino, né, exercida pelo educador, o que muitos estudiosos também apresentam controvérsias a isso, porque às vezes o educador ele é muito bom, a turma é que às vezes não rende, ou um aluno ou dois, tá bom? Promover a aprendizagem e não determinar, né? Então a promoção da aprendizagem é diferente da determinação. Você determina é um aspecto muito mais tradicional e muitas das vezes a aprendizagem pode não acontecer da forma correta. Então, recapitulando aí nosso último slide da aula passada, ok? E aí, é claro, a gente vai falar de alguns aspectos aqui dentro da educação física escolar. Então, sobre a avaliação. Avaliar não é rotular, tá bom? Quem é bom, quem é ruim, quem é melhor, quem é abaixo da média, isso aqui não é uma rotulação, tá bom? É bom entender isso aqui porque esse fato acontece com muitos professores em muitas escolas. Através da avaliação, você acaba rotulando determinado aluno. E quando você rotula, ele fica taxado como bom ou ruim. Então, é importante entender esse aspecto da avaliação, que ela não vem para rotular o aluno. Ela vem apenas para considerar se o conteúdo da aula está sendo atingido, se os objetivos estão sendo atingidos também, e é claro, como é que se obtém o resultado final, se o aluno conseguiu assimilar e aprender e de certa forma expressar aquele conteúdo de alguma maneira.
No Então, caso, a avaliação é tipo como se, como o próprio nome já diz, né? Avaliar se o conteúdo que você aplicou foi, deu para entender, sabe? exato, absorvido, né? No exato, muito caso bem aí, Absorvido. absorvido. no caso assim, a gente, como aluno, quando a gente escuta essa terminologia avaliação, a gente pensa logo em prova, né? E assim, querendo ou não, é uma prova, porque assim, a gente vai propor, né, ao aluno que ele realize alguma coisa que determine se ele conseguiu absorver o objetivo da aula, né? Conseguiu absorver o conteúdo aplicado na aula, para que a gente compreenda se está realmente funcionando essa forma de ensino, né? Mas que não é tipo como uma prova taxada, não é uma coisa, como o Kleber colocou bem aqui, não é uma coisa rotulada, né? Exatamente. É claro que são um dos meios, tem vários, né? Mas o mais conhecido é a prova mesmo, que é um dos instrumentos, tá? E é claro, em alguns momentos da nossa aula, do nosso conteúdo, a gente vai estar discutindo como é que eu elaboro uma prova. Então, a prova ela é um instrumento. Instrumento de quê? De avaliação. A avaliação visa identificar se os objetivos foram atingidos, tá? Através de determinado conteúdo. Então, se eu não consigo elaborar um bom instrumento, por isso que eu sempre toquei aqui para vocês. Um exemplo bem específico, a gente vai para uma prova de um concurso. O concurso, ele constitui-se de algumas questões que é para avaliar determinado tipo de conhecimento que, no caso, vou colocar agora como se fossem formados, né? Vocês fossem formados, se vocês professores conseguiram absorver durante a formação corretamente determinado tipo de conteúdo. E aí, é claro, é um instrumento de avaliação, mas muitas das vezes a gente consegue, num concurso, entrar com recurso, porque aquela questão, aquele item, ele foi mal elaborado, ou seja, aquele instrumento, ele está mal elaborado e não consegue avaliar corretamente aquilo que ele está pedindo. Tá? Então, é muito importante se ater a isso. É só a pergunta aí do nosso colega aí, O André, seminário, colocou no também, chat. se podemos colocar isso. Peraí, tem alguém com o microfone ligado? Pode falar. Não, é que eu tava lendo realmente a sua pergunta, cara. Se você perguntou se o seminário também era uma forma. Pronto, justamente. Então, quem foi que falou? Eu sei que Pedro falou. E quem é a outra pessoa? Eu não estou conseguindo ver a tela, só estou conseguindo ver o que vocês acompanham, que é um slide, tá? Então, você digitou a pergunta e depois ia fazer a pergunta em É o áudio. André, é o André. Pronto, beleza. Então, o seminário, né? Não, é que eu digitei, aí eu lembrei que você estava vendo a tela. Ah, tá. Então é isso. Por isso que eu sempre acho bom estar pontuando e relembrando durante a aula. Não se constranjam, pode fazer qualquer pergunta que eu esclareça, que às vezes eu não consigo visualizar o chat, eu visualizo em outro momento, tá? Mas pergunta sua, o seminário é uma forma de avaliação? Sim. Por quê? Digamos aqui, é claro que às vezes o seminário não está dentro da estrutura tradicional da escola, tá? É importante entender isso. Qual é o nosso sistema tradicional de avaliação? AV1, AV2, AVF. Aí fora isso, nós temos seminários, trabalhos, artigos. E o seminário ele também tem uma forma de você construir, uma maneira de você avaliar. Tipo, semestre passado, quem participou da construção do vídeo, né? É claro que nós estávamos num momento online, mas se fosse um momento presencial, como é que eu estaria avaliando? Eu tenho que ter todo um roteiro de avaliação do seminário. Se o aluno estudou, se todos participaram, se ele mostrou domínio do conteúdo, se ele apresentou exemplos, se ele conseguiu contextualizar, se a produção do material, no caso os slides, está bem elaborada, a questão da ortografia. Então, é claro, o seminário é uma forma de avaliação? Ela não está dentro do padrão tradicional de Mas é avaliação. verdade, até a ortografia é importante lá Como é? nas avaliações. Não entendi. Até as ortografias do aluno é importante nas avaliações, assim, de uma maneira que dê para entender. Pronto. Você está perguntando se é importante ou não, é isso? Exatamente. Pronto. É sim, porque, vamos lá, diferentemente da escola, nós agora estamos o quê? No ensino superior. Então, subtende como ensino superior, na minha pessoa, na pessoa de vocês que são futuros professores, a ortografia, a oralidade é importante, por quê? Porque vocês vão ensinar a alguém. E muitas das vezes, se você coloca lá, escreve uma palavra
errada, tem aluno que percebe, tem aluno que gosta de português, matemática, física, química, educação física, história, e aí, como ele já tem um pequeno domínio de conteúdo, ele diz, professor, aquela palavra está errada. Se o professor realmente não corrigir ou não entender que a palavra está errada, coloca-se às vezes em prova até mesmo o domínio de conteúdo ou até mesmo o grau de instrução do professor, tá? Ah, tá, agora eu tô entendendo. Eu pensei assim que era uma letra. É a minha não é uma letra bonita não, sabe? Ah, tá, você tá falando aí no caso da... Da o formação entendimento. das palavras. Exato. A questão da escrita mesmo só vai atrapalhar mais em sala de aula se você tiver uma ortografia muito ruim, escrita mesmo de palavras, Mas, Kleber, que aí o aluno não vai conseguir compreender. Pode falar, quem é? Pode falar. é porque assim, André, é porque assim, eu pensando, você falou da oratória, o seminário ajuda muito na oratória, porque você Certeza. vai destravar o ensino médio, a gente vê muito isso. Que a gente vem do ensino fundamental, do 8º ano, muitas vezes nem tem isso, tem escola que não tem. E quando você chega, você às vezes tem aquele medo. Será que eu vou estar na frente, 20 pessoas, às vezes 50, 30 me olhando, e se eu errar? Então você vai despertar para perder aquele medo. Vai ser o começo de você perder o medo de falar em público. Vai te ajudar. É muito bem lembrado, porque isso aí é igual tudo que você faz. Tudo que você vai fazer pela primeira vez, que você tem que se colocar em teste, em prova, na frente de outras pessoas, gera esse desconforto. O ser humano é natural disso. Maior exemplo. Vamos lá, eu fui fazer minha prova de mestrado, aí tem uma prova de um tópico da prova de mestrado, se eu posso dizer assim, uma etapa da prova de mestrado, que é o quê? A entrevista. Na entrevista, aí sim ele vai manter, os avaliadores vão manter uma relação entre quem? Entre o currículo que ele apresenta, porque muitas vezes o papel é uma coisa e a pessoa é outra coisa, tá? Desculpa aí até o jargão, mas tipo, na entrevista eu consigo ver se ele tem oralidade, se ele tem uma boa dicção, né? Também não é só falar, mas tem que ter uma boa dicção, e aí é um problema às vezes nós, pelos nossos linguajares que a gente traz do nosso dia a dia, né? Deixa eu ver o que mais. Ele vai ver seu comportamento e tal. Então é importante isso. De fato, não nos é trabalhado desde o ensino fundamental. Vai muito da concepção do professor, pelas dificuldades geradas, pelos momentos que os alunos não se encontram, tá? Então é importante, principalmente isso aqui, eu acho mais no ensino superior do que no fundamental, no curso de formação de professores, tá? Pode falar, viu, Pedro? E assim, eu queria só acrescentar nesse raciocínio que o senhor está falando aí, entra também a questão da rebuscagem das informações, que assim, que tem muitos professores, né, que querem falar palavras bonitas, assim, para demonstrar que sabe e tudo, só que às vezes o aluno não consegue compreender porque não sabe o significado da palavra. Pois E é. assim, a gente também tem que compreender o nível, né, da turma que a gente está trabalhando, para a gente poder se adaptar o melhor possível, né? Porque tipo, não adianta eu vir com jargões científicos e palavras rebuscadas para dar aula para uma pessoa do Fundamental 1, Fundamental 2 ali, que eles não vão compreender, né? Exato. É uma cabeça em formação. O jargão científico é tipo, eu tô conversando com vocês saíram do ensino médio, mas a gente tem que se acostumar a um jargão científico, porque a gente, muitas das vezes nós vamos sentar numa comunidade de pessoas que têm entendimento da área. Se a gente botar um tema aqui muito específico, cinesiologia e biomecânica, aplicada ao exercício de musculação, eu não posso estar utilizando termos ou jargões que não são específicos da área, mas bem como é que eu fazia muitas das vezes? Eu sempre dizia 2 ou 3 jargões e dava um exemplo um pouco mais comum, né? Isso daí é muito importante, tá? Entender aonde você está atuando. Eu não posso, por exemplo, apresentar um seminário no ensino superior, no caso de vocês, e achar que da mesma forma que eu estou apresentando aqui, quando eu for dar uma aula, eu não vou ter que mudar a minha nomenclatura dos nomes. Vou ter que tornar a coisa mais simples. Eu até posso usar o jargão científico, só que depois eu tenho que traduzir. É o ambiente. Você vai ter que depois traduzir para o aluno, ó, biomecanicamente falando, fisiologicamente falando. Opa, fisiologicamente eu quero dizer que está acontecendo as reações químicas no corpo humano. Tipos, aumento da frequência cardíaca. Se eu chamar você para vir aqui para frente, você vai ter um aumento dessa frequência cardíaca. Ah, Kleber, eu não entendi o que é frequência cardíaca. Teu coração vai começar a bater mais rápido.
Tá entendendo? Eu vou traduzindo de cima para baixo o jargão, ok? Vamos lá. Por que rotular, avaliar não é rotular, né? Ao rotular, quando a gente rotula determinado aluno, determinada sala, determinada turma, faz-se cair toda a possibilidade de descoberta do meu aluno, né? Muitas das vezes o professor se leva isso aí até o extremo, chega para um aluno e diz, tu é burro, você é burro, né? Um professor não pode fazer isso, até porque hoje em dia você corre o risco de ser processado, né? Então a rotulação é muito importante que vocês tomem muito cuidado com isso, tá? Pode contribuir, viu, Pedro? Certo. Em questão dessa rotulação, o que cai por terra é porque o ser humano ele é maleável, né? O ser humano ele se adapta, ele pode mudar a mentalidade, né? Exato. E no caso, se uma aula naquela turma ali não foi como esperado, possa ser que da próxima aula seja, entendeu? Aí, tipo, eu já vou na próxima aula na cabeça que a turma é daquele jeito ali sempre. Aí não anda, né? Tanto que, por exemplo, a aula de Naildo teve um dia aí e tudo. E, tipo, eu sou participativo assim, eu acho que na maioria das aulas, né? Uhum. Mas teve um dia aí na aula de Naildo que eu não tava bem. Assim, de saúde, mentalmente e tudo, para participar da aula. Então, enquanto professor, enquanto profissional, a gente deve compreender o estado do aluno, né? É muito bem lembrado isso aí, porque, primeiro, nós não somos perfeitos, né? Nós temos falhas, somos seres humanos, né? Então, tem dia que a gente tá bom, tem dia que a gente tá ruim, tem dia que a gente está mais ou menos, né? Então, mais ou menos, desculpa até o enrolado da língua aí, mas é importante lembrar disso também, que são considerações que a gente tem que fazer. A aula, por exemplo, o professor, na ideia dele, quando ele produz uma aula, ele pensa que ele é um showman, e muitas das vezes tem pessoas que taxam o professor como showman. Ele entra e parece que toda a aula dele é um show. Ele pode planejar mesmo a aula da melhor maneira possível, as mil maravilhas, mas nem tudo é como você planeja. Às vezes você chega lá e a aula que você mais planejou, que achava ser fantástica, todo mundo participar, não acontece nada. E às vezes aquela aula que você planejou mais ou menos, ela rende de uma maneira que todo mundo participa, todo mundo fala, todo mundo entende, esclarece as dúvidas. Então são oscilações que acontecem dentro do processo de ensino-aprendizagem. Vocês vão ver ao longo da caminhada pedagógica, tá? Beleza. Quando eu rotulo, eu acabo fazendo com que no meu aluno acaba caindo a possibilidade de descoberta, né? Então, eu tenho que ter a capacidade de tentar descobrir, exprimir o máximo possível do meu aluno. Se eu já rotulo de cara, por conta que ele errou aqui, por conta que ele não soube falar dessa forma, eu acabo limitando esse processo de descoberta. É importante, viu? Os próprios rótulos, eles funcionam como sofisticados métodos de controle. Ok? Então, é claro, rotular de forma negativa não é proveitoso, mas se você rotular, às vezes, por exemplo, como é a palavra? Se você pega e faz um elogio, você acaba contribuindo mais com o teu aluno. Poxa vida, a turma do... vocês é terceiro, acho que é terceiro. Que queria dizer positivamente, né? Rotular positivamente. Exato. São questões que a gente vai ver até mesmo relacionadas à afetividade positiva e negativa. Então, se eu falo, poxa vida, a turma do terceiro semestre ela participa demais, ela é muito interativa, ela gosta de esclarecer as dúvidas, os alunos ligam as câmeras, os microfones, falam comigo. Se isso aqui chegar ao ao ouvido da turma, eu estou acabando fazendo o quê? Um aspecto positivo, porque a turma, é claro, não estou inchando o ego de ninguém, para ninguém ficar, se achar melhor do que ninguém. Estou dizendo que a turma, ela tem eu posso rotular como uma turma boa, participativa. Se chegar aos ouvidos de vocês vão acabar gostando mais ainda, tá? Eleva um pouco mais a moral, a autoestima. Então coloca vocês mais para cima. Tudo bem? Deu para entender. Então o rótulo pode funcionar como método de controle, positivo ou negativo, tá? Então lembra disso aqui. Vamos lá. É muito legal essa questão aqui quando a gente está falando aqui das perguntas e respostas, das provas, né? Dos itens. Deixa eu habilitar mais uma gravaçãozinha, um temporizador aqui
Cara, esses memes aí é engraçado demais esses memes do É, perguntas eles e respostas. vão ver aqui agora.